Dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta segunda-feira. Nós estamos iniciando a nossa jornada aqui no mês de março no Acordando para o Propósito. Mas antes de eu falar para você qual o tema que nós vamos tratar durante todo o mês de março, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no nosso canal. Que você, neste momento, clique no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Esse é o Acordando para o Propósito. Diariamente, de segunda a sexta, nós estamos aqui. Você que porventura está aí curtindo o feriado, de repente você está até num retiro, descansando com a família e você está aqui acompanhando o Acordando para o Propósito. Eu quero dizer para você que é uma satisfação ter a sua participação aqui conosco diariamente no Acordando para o Propósito. Você sabe que nós sempre temos uma temática durante o mês. É uma maneira de nós nortearmos as nossas reflexões, os ensinos e trazer isso de uma maneira aplicada para as suas vidas. Agora, você lembra que no mês passado nós tratamos sobre Gênesis? E aí a gente começou falando sobre a criação e daquele dia para cá eu confesso para você que eu ouvi Deus falar comigo várias vezes acerca dessa temática. Inicialmente eu pensei que era uma coisa que era só comigo. Eu falei, será que tem alguma coisa relacionada a isso na minha vida que eu preciso ajustar? Mas aí Deus continuou falando e Deus começou a mostrar algumas coisas. E aí eu comecei a ter a compreensão que Deus queria que eu falasse com vocês aqui acerca de uma temática que às vezes ela não é tratada à luz da Bíblia, mas nós vamos aqui perpassar pela Bíblia e trazer alguns ensinamentos e algumas reflexões práticas para a tua vida, que está dentro do princípio da própria vontade de Deus, que é a organização. Organização. E aí você deve estar falando, será se vai ter como a gente ter tantas lições durante o mês de março todo tratando sobre isso? Eu peço para você acompanhar o Acordando para o Propósito, para você tirar essa dúvida, concluindo que nós temos muitas possibilidades de entender organização, pensando principalmente na Bíblia. Mas olha, antes de você entender organização, é necessário você ter uma ideia clara de que organização em si é um ato, é uma atitude em fazer com que as coisas criem uma ordem ou estejam em ordem ou sejam colocadas em um determinado lugar. Então a organização em si, ela já é um ato. Esse ato diz respeito basicamente a uma pessoa, a um agente. O agente que organiza, ele está cumprindo um ato de organização. Mas de onde surge essa ideia de organização? A ideia de organização surge através do que nós chamamos de ordem. A ordem, ela dá uma compreensão para a gente de algo pré-existente àquele que organiza. Ou algo que pode ser resultado de alguém que organizou alguma coisa. Você consegue compreender o que eu estou falando para você? Imagina, por exemplo, se você... Aqui eu vou começar a usar esses exemplos e eles vão perdurar por muito tempo aqui durante o mês, porque é necessário a gente pensar nesses aspectos. A gente vai chegar nessa ideia de pensar, por exemplo, na nossa casa. Imagina que você entra na sua casa e você fala assim, a minha casa está desorganizada. E aí você fala assim, eu tenho que fazer uma organização. Eu tenho que fazer uma organização. Colocar cada coisa em seu devido lugar. Você já reparou que esse devido lugar, ele pressupõe uma ordem que você não necessariamente sabia qual era, mas você pressupõe por conta de identificação? Por exemplo, você vai colocar a cama dentro da cozinha? Não vai. Por quê? Porque uma ideia de ordem é que a cama fica dentro do quarto e de que na cozinha são coisas relacionadas à cozinha. Então, fogão, geladeira, pia, talheres, geralmente é assim. Então existe uma ideia de antecedência no que diz respeito à ordem. E por que eu digo isso para você?
Quando a gente lê Gênesis capítulo de número 1, e aqui eu trago novamente que a gente começou mês passado falando sobre Gênesis, e nós começamos a falar da criação. E se você se recordar e quiser voltar no programa primeiro do mês de fevereiro, você vai ver que a gente trouxe essa abordagem, falando que no princípio Deus criou os céus e a terra. Já começa daí, porque Deus ele deu características diferentes para lugares diferentes do que diz respeito à sua criação. Então, no princípio, Deus criou. A ideia de que Deus ele cria coisas sem nenhuma prévia existência fala sobre ele ser um Deus eterno e um Deus de soberania, de poder criativo. E aí, qual a ideia de nós começarmos a entrelaçar o tema organização no mês de março e pensar sobre a Bíblia? Eu não vou aqui discorrer, mas você sabe que tem muitas coisas interessantes sobre a ideia de organização. E aí eu atribuo sempre assim, olha, Deus criou e pôs em ordem. Por que Deus pôs em ordem? No sentido de que Deus fez com que os lugares existissem e que em cada lugar ele pusesse algo que é específico àquele lugar. Eu gosto, por exemplo, na hora que fala sobre a questão de encher as águas com os seres vivos, isso é muito representativo. Pode parecer até um pouco um raciocínio assim um pouco irrelevante, mas você já parou para imaginar e para poder observar a natureza? Você olha, por exemplo, para um peixe, você fala, realmente, tem cara de peixe. A estrutura dele é para o ambiente que ele está. Por que isso? Porque existe uma ordem. Existe uma ordem. Então, tudo em ordem. Tudo que Deus fez está em ordem. Tudo em ordem. Por que isso? Porque Deus ele trabalha com esse princípio de ordem. A gente gosta muito de tratar sobre o que o apóstolo Paulo fala e que está muito ligado à ideia de culto, de prestar culto a Deus, a ideia da ordem, da decência, é porque tudo que Deus faz e tudo que é para Deus deve ser feito dessa forma. Então, ponto número 1 aqui. Deus fez, Deus criou e deu ordem. Então ele estabeleceu um princípio. É por isso que você olha para coisas como a que eu acabei de falar aqui e fala, realmente, passarinho é passarinho mesmo. Ele possui características que o fazem ser o que é e de viver como que eles vivem e de trafegar por onde eles trafegam. Você olha para as águas e você vê lá como a Bíblia fala, ó, ele vai encher as águas dos seres viventes. Esses seres viventes das águas, eles são basicamente com as características relacionadas ao seu habitat. E isso aqui é a ideia de ordem. Mas, quando a gente pensa na criação do homem, aí a gente já vai pensando no capítulo de número 2, a gente vê que Deus teve a percepção ali após ele inserir Adão dentro do contexto das coisas criadas, que o homem não tivesse só. E ali ele insere uma adjuntora para Adão. Agora, você se recorda que quando a gente estuda a origem da humanidade, o mais interessante é porque o homem não somente, preste atenção nisso, o homem não somente é parte daquilo que Deus deu ordem. O homem é agente proativo de manter a organização. E aí a gente vai para uma questão, que eu falei, proativo. Então o homem proativamente, ele trabalha para manter a ordem. Para tanto, ele vai ter conduta de organização. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Por quê? Lembra que eu falei para você? Peixe tem cara de peixe, passarinho tem cara de passarinho, as aves têm cara de aves. Se você for ver os nomes das aves, você vai até falar... É óbvio, por uma questão de assimilação, você vai falar que tem tudo a ver, e esse nome desse bicho tem tudo a ver com isso. Agora, por que isso? Porque Deus deu ordem até nisso. E Deus deu uma ordem para que Adão nomenclaturasse os animais. Por que nomenclaturar os animais? Para poder as coisas ficarem em ordem. E aí, o homem ele passou a ser não somente um ser enquadrado no sistema da criação de Deus, na ordem de Deus, mas ele passou a ser agente
ativo da organização. Então, a organização, fala sobre vários aspectos, e numa atitude, uma proatividade de colocar as coisas nos seus devidos lugares e de que essas coisas se mantenham nos devidos lugares de acordo com o propósito para o qual foram criados. E aqui eu encerro essa nossa primeira reflexão no mês de março para que você comece a refletir, porque aqui ao longo dos nossos programas eu vou trazer coisas aqui, em dados momentos eu julgo que elas são bem contundentes. Então, comece a pensar, quem é você nessa história da criação de Deus? Você acha que está de maneira aleatória nessa ordem da criação de Deus? Você acha que você não tem nenhum tipo de participação na organização dos princípios estabelecidos por Deus? Então, quando a gente fala, olha, tudo em ordem, é quando a gente olha para a Bíblia. A gente sabe, existem uns fatores que causam desordem. E amanhã eu vou abordar com você aqui. O que causa desordem na ordem de Deus? E aí a gente vai começar a linkar a ideia do princípio que Deus estabeleceu as coisas, a ideia daquilo que quebra a ordem divina e consequências que hoje, através desse programa aqui, nós vamos durante todo o mês de março entender que vinculação tem a ordem, a organização e a desordem e a desorganização. Ao que isso está vinculado? Quando nós não atribuímos essa atenção específica para as nossas vidas, para o nosso lar, para o que possuímos, para o que Deus nos confiou. Tá vendo? Então o assunto é vasto. Você já viu que o assunto é vasto. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo de hoje, porque ele é em caráter introdutório e de abertura de mente para poder pensar. Então hoje nós lemos aqui o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, depois falei para você sobre o capítulo número 2, a inserção do homem no cenário da criação, aqui também pensando nas atribuições do homem dentro desse cenário criado, e amanhã você vai saber um pouco aí do que causa desordem. O que causa desordem? Se Deus é um Deus de organização, de ordem, o que causa desordem e desorganização? Então você que está aqui, eu quero dar o parabéns para você, porque você está aqui acordando para o propósito. Vou fazer uma oração para que Deus possa conceder um mês de março abençoado para você, para sua casa, para sua família. Tá certo? Feche seus olhos aí, curve sua cabeça se você puder. Mesmo você que está em alguma situação que você não pode fechar os olhos, que você não pode curvar a cabeça, mas você pode orar. Com a sua mente, você concorda com aquilo que nós estamos aqui orando. Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos render, Senhor, adoração a Ti, porque Tu é um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus que atribui ao homem os atos de organização, para que os preceitos, os princípios estabelecidos por Ti sejam mantidos de acordo com aquilo que o Senhor mesmo nos confiou. Portanto, Senhor, nesse mês de março, nós queremos entregar as nossas vidas desde já na Tua presença. Se precisa ser organizado alguma coisa em nossas vidas, em todas as áreas dela, Tu venha com a Tua provisão, venha com a Tua instrução para que nós venhamos entender os lugares, os aspectos que nós devemos organizar, que nós devemos cumprir a nossa parte, mas crendo que Tu é o Deus que coloca tudo em ordem. Desta forma nós oramos a Ti e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço e mais uma vez, parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Tchau, tchau.